Quando eu digo novo, ele é novo em várias ordens de grandeza, vamos dizer assim, tá? Ele é novo por ser um assunto que já estaria no livro volume 2 de Física. Então, começa daí. Eu estou dando como encerrado o volume 1. Ah, nossa, mas você não falou em estática, você não falou em gravitação, isso aparece lá no volume 1. Não tem problema, gente, eu não ter falado nisso, tá? Por que não tem problema não ter falado em estática e nem em gravitação com vocês? Vocês têm uma disciplina do técnico que trabalha estática com vocês, tá? Então, eu só ia chover mesmo no molhado ao falar em estática. Vocês já aprenderam a calcular momento de força, já aprenderam a calcular isso ou com o Sagala ou com o Fugagnoli. Um dos dois deu essa disciplina para vocês. Não sei como, mas um dos dois deu, tá? Sadala. Então, eu ia chover no molhado. E gravitação, ele é um capítulo do livro, que normalmente a gente faz lá no final do terceiro ano do ensino médio, quando a gente já praticamente encerrou todos os conteúdos de física, e aí a gente começa a fazer uma abordagem do que ficou faltando, né? Então, ficou faltando aí falar em gravitação, ficou faltando falar em alguma outra coisa lá no segundo ano, e aí a gente vai encaixando lá no terceiro, mais próximo à data dos vestibulares. E vai trabalhando isso também como uma forma de revisão de conceitos, tá? Estou começando, então, uma parte da física com vocês, chamada calorimetria, que vai lá no livro 2 de física. O que tem essa parte de diferente para estar num volume diferente num livro de física? Quando a gente fala em física, a gente divide lá o livro 1 em cinemática e dinâmica. E quando a gente fala em cinemática e dinâmica, nós falamos de corpos grandes, né? Carros em movimento. A gente despreza as dimensões, mas é fácil da gente entender as situações porque elas são mais do dia a dia. Cálculo de velocidade, cálculo de aceleração e assim por diante. Quando a gente chega no segundo ano do ensino médio, a gente supõe que os alunos já tenham um grau de abstração um pouco maior. E é aí que a gente diminui a escala. Então, nós passamos a estudar uma escala um pouco mais microscópica. Nós começamos a falar de partículas, nós começamos a falar de moléculas, e aí nós começamos a falar de agitações de moléculas, tá? Quando a gente vai lá para o terceiro ano do ensino médio, não é o caso de vocês, mas caso de um aluno de ensino médio de uma escola qualquer, o terceiro ano, ele é, quer dizer, no segundo, né, ainda, é termologia, termodinâmica, no segundo ano, eu vou falar disso com vocês, termologia, termodinâmica, ondulatória e ótica, tá? Isso aqui é tudo visto no volume 2 de física. Eu vou falar de tudo isso com vocês, pode ter certeza absoluta. Ainda esse ano eu vou falar em termologia, eu vou falar em termodinâmica e eu vou falar em ondulatória. No ano que vem é que eu vou entrar em ótica, tá? Aqui as escalas são diferentes, aqui as abstrações são outras. No terceiro ano, que é um assunto que eu não falo com vocês, é o assunto que nós chamamos de eletricidade básica. Eletricidade e eletromagnetismo, tá? Que vocês não veem nas aulas de física comigo. Por que vocês não vêm na aula de física comigo? Porque supõe-se que vocês veem esses assuntos lá no técnico. Ah, por que se ensina eletricidade no terceiro ano do ensino médio? Porque daqui para cá, eu também tenho uma mudança de escala, tá? Aqui em eletricidade, eu começo a falar em partículas menores ainda do que quando eu falo em termologia. Termologia eu falo em moléculas, agitação de moléculas. Aqui eu falo em movimentos de cargas elétricas. Então, eu já estou pensando numa estrutura bem menor, estou pensando numa estrutura atômica, movimento de elétrons. Eu estou pensando numa grandeza que é difícil até de nós abstrairmos, que é um tal de campo eletromagnético. Tá? Vocês já ouviram falar em campo eletromagnético, né?
E aí ainda a gente fala que esse campo eletromagnético, ele pode ser proveniente de uma corrente elétrica. Né? Corrente elétrica pode fazer ali aparecer um campo eletromagnético. Vocês já ouviram falar nisso, acho que no TEC, que para mim é um crime, tá? É um crime, porque exige uma abstração muito grande de conhecimentos. E aí aqui a gente trabalha circuitinhos elétricos em série, paralelo, capacitores, né? Coisas que vocês veem nas disciplinas técnicas. Então, eu vou ficar com vocês agora no comecinho de termologia, tá? Por que no comecinho de termologia? Que a parte de calorimetria, ela vai começar a falar de duas grandezas físicas que a gente costuma confundir bastante, que é temperatura e calor. Por que a gente confunde essas duas grandezas físicas? Porque no dia a dia, a gente costuma trocar essas palavrinhas com muita frequência, tá? São palavras que a gente usa, nossa, ultimamente temperatura é o que a gente mais faz em medição dela, né? Como a gente mede temperatura? Vai no mercado, mede temperatura. Vai na padaria, mede temperatura. Vai na farmácia, mede temperatura. Vai entrar numa loja, mede temperatura. Nunca se ouviu falar tanto em medição de temperatura, igual a gente ouve falar hoje em dia. Tá? Essas grandezas, embora elas sejam grandezas diferentes, elas estão relacionadas entre si. Mas elas não são as mesmas coisas. Então, o que a gente precisa entender é a diferença entre temperatura e calor, tá? Se nós abrirmos um livro de física e buscar essas definições, nós vamos encontrar basicamente a mesma coisa nos livros de física. Talvez a gente ache alguma variação se a gente for num dicionário, tá? O dicionário talvez traga aí outras possibilidades de significados para a palavra temperatura e para a palavra calor. Mas nós estamos interessados aqui em conceitos científicos. Então, se eu abro um livro de física, eu vou dar de cara já com algumas definições. A primeira delas é para o termo termologia. O que significa fisicamente essa palavra, né? Termologia. O que a termologia estuda que é diferente da termodinâmica? Né? Então, a física ela está dividida em partes para facilitar aí o nosso estudo, mas ela é uma coisa só, né? A gente só divide e vai estudando as partezinhas com uma ideia de que, conhecendo as partes no seu particular, a gente consiga entender o todo. Então, a termologia é só uma parte da física. E ela vai estudar os fenômenos que estão relacionados a aquecimento, resfriamento, mudança de estado físico, ok? E aí a gente vai relembrar um pouquinho lá as aulas do ensino fundamental, quando a gente fala em mudança de estado físico, quais são mesmo os estados físicos da matéria, como é que a gente classifica, até o meu filhinho que está no 4º ano do ensino fundamental, ele teve provinha de ciências na semana passada, e a provinha de ciências dele era exatamente sobre isso, estados físicos da matéria, né? Então, quer dizer, lá no 4º ano do ensino fundamental, a professora já está falando com vocês de sólido, de líquido, de gasoso, já está definindo lá o que é a fusão, o que é a solidificação, o que é a ebulição, né? Então, lá atrás, vocês já começaram a ter alguns conceitos desse tipo, tá? Mas para a gente pensar nesse estado físico, comportamento da matéria, aquecimento, resfriamento, a gente vai ter que entender algumas coisinhas básicas. Primeiro, nós vamos começar por temperatura, tá? Nós vamos falar de temperatura e de medição de temperatura, o instrumento que a gente usa para medir temperatura. O instrumento que a gente usa para medir a grandeza física temperatura, que são os termômetros, né? Eles geralmente estão relacionados com o comportamento da matéria, tá? Eu não consigo
medir temperatura a partir da definição que o livro me dá. Olha a definição que o livro me dá. Temperatura é uma grandeza que caracteriza o estado térmico de um sistema. Se eu for pegar um outro livro de física, vai estar assim: temperatura é o grau de agitação das moléculas. Olha aí que zona, grau de agitação, o que será isso, né? Então, nós vamos olhar para os corpos agora, pensando que esses corpos são feitos aí de pequenas partículas, tá? E essas pequenas partículas, elas não estão paradas, elas estão em movimento. Eu vou até aumentar aqui o meu slide, para vocês verem aqui, que eu tenho uma figura aqui embaixo, que está representando uma situação de aquecimento, tá? Deixa eu ver se eu consigo, não, tem que tirar daqui, para aumentar a figura para vocês. O que essa figura aqui, ela está me mostrando? Vamos ver se eu conseguir aumentar aqui para a gente ver, né? Eu tenho aqui uma barra, né? Eu vou usar essa figura bastante para falar de fluxo de calor, né? Tem uma barra, onde eu tenho aqui uma representação das partículas que compõem essa barra. E vejam que elas estão desenhadas, inclusive, de corzinhas diferentes, vermelho e azul. Do lado esquerdo, tem uma chama, uma fonte de energia, que vai fornecer aqui energia para essas partículas. Mas e se eu não tiver essa fonte, eu vou perceber, se eu conseguir olhar para essa barra, com um microscópio, com um equipamento bem potente, eu vou conseguir observar que as partículas dessa barra, elas possuem um movimento, uma oscilação, ok? Essa oscilação que essas partículas têm em relação a uma determinada posição, se nós conseguirmos medi-la, nós estamos medindo o que nós chamamos, em física, de temperatura. Isso é, o quanto essas partículas estão se afastando ou se aproximando de uma posição que eu posso definir. Vamos pegar aqui uma partículazinha qualquer, isso aqui, pegar essa partículazinha aqui, ó. Vou definir que ela deveria ter uma posição aqui zero, né? E aí eu olho essa partícula, um determinado instante, se deslocou um pouquinho para a direita, depois ela se deslocou um pouquinho para a esquerda, ou ela se deslocou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Eu começo a medir as variações dessa posição em relação ao ponto que eu chamei de ponto zero, ou um ponto de origem. E eu começo a observar como é que essa partícula está oscilando em relação a essa posição. E aí, o que eu sei? Eu sei que se eu fornecer energia para essas partículas, tem várias maneiras de eu fornecer energia para essas partículas. Aqui é através de uma chama. Mas se eu fornecer energia para essas partículas, o que eu vou conseguir observar em relação a essa partículazinha aqui que eu peguei em particular? Que quando eu forneço energia para ela, ela passa a oscilar, aumentando a distância em relação ao ponto que eu chamei de ponto de origem. Opa, apareceu lá a definição. Ela vai começar a oscilar, porque nós vamos dizer que é uma amplitude maior. Então, ela vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda. Ela fica oscilando em relação a essa posição. Ela nunca fica parada, ela sempre fica oscilando. Quanto mais energia eu forneço, mais essa amplitude de oscilação vai aumentar aqui, tá? E a temperatura é uma maneira de eu medir o quanto ela se afastou dessa posição original. Mas, Glaucia, como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai medir o quanto essa partícula está oscilando em relação à posição dela inicial? Para isso, nós vamos entender que essa não é a única partícula que está oscilando numa amplitude maior. As partículas que estão ao redor delas, quando eu forneço energia, também passam a oscilar numa amplitude maior.
essas partículas, elas estão próximas uma das outras. Entre essas partículas, a gente sabe que existe em física o que nós chamamos de campos. Tem campo elétrico aí dentro, tem campo magnético, tem campo gravitacional, tem campos aí dentro. E à medida que eu modifico a distância entre essas partículas, eu modifico a intensidade desses campos. Ok? Então, quando as partículas começam a oscilar em amplitudes maiores, o que a gente vai observar no comportamento das demais? Todas estão oscilando em amplitudes cada vez maiores. E aí eu observo que, deixa eu ver se eu tenho aqui mais um slidezinho para mostrar, porque aí fica mais fácil mostrar com ilustração, com GIFs, do que com palavras e rabiscos. Deixa eu sair do modo apresentação aqui. Sai do modo apresentação, querido. Deixa eu diminuir aqui. Eu acho que... Eu não sei se eu tenho mais GIF ou se está no outro. É que eu tenho um que mostra, tipo, umas molinhas. Joãozinho, vem pra cá, meu amor. Não está aqui. É que esse aqui é de escalas. Pera lá. Depois eu acho para vocês. Vamos continuar aqui, senão eu vou acabar perdendo foco, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu não consigo medir essas oscilações, mas eu sei que todas elas estão oscilando. Quando elas oscilam, elas ocupam espaços cada vez maiores, tá? Para oscilar. Estão ocupando espaços maiores. Eu costumo fazer uma analogia, não sei se é boa ou não, mas numa situação assim, você está num show, né? Situação que a gente não vem vivenciando ultimamente. Mas quando você está num show, várias pessoas estão num show, como é que essas pessoas estão? Se você imaginar um show da Enya, por exemplo, as pessoas vão estar sentadinhas, uma do lado da outra, comportadinhas, né? É a Enya que está tocando. Se você vai ver o show de uma orquestra sinfônica, as pessoas estão lá todas sentadinhas, comportadinhas, né? Se você pensar numa aula de matemática, as pessoas estão lá todas sentadinhas, comportadinhas. Então, eu diria, por exemplo, que essas pessoinhas são moléculas, tá? Partículas. Elas não estão completamente paradas, né? Tem um aluno lá na aula de matemática coçando o cabelo, tem um outro virado para trás conversando, no show tem uma pessoa pegando uma coisa na bolsa, né? Se eu me restringir aqui à aula de matemática, né? Tá aqui a lousa, tá lá o professor, vocês lá sentadinhos, um mexendo no celular, respirando, né? Vocês têm pequenos movimentos, vocês têm pequenas agitações. Aí vamos supor que o professor de matemática fale para vocês o seguinte: pessoal, a partir de agora, nós vamos levantar e fazer 50 polichinelos. Ou nós vamos levantar e nós vamos começar a correr, tá? Se o professor de matemática pedir para vocês levantarem e começar a correr, o que vai acontecer com vocês automaticamente? A agitação de vocês aumenta, né? Mandou correr, né? A agitação de vocês vai aumentar. Que medo, né? Imagina se o professor de matemática fala para vocês fazerem isso, levanta, sai correndo aí dentro da sala, né? Vai começar a aumentar a agitação de vocês. E aí vocês vão começar a falar assim, nossa, professor, mas aqui tá quente, né? Que calorão que estão sentindo, né? Começam a suar e tudo mais. O que significa que quanto mais movimento vocês têm, mais calor vocês sentem. Então, estou tentando relacionar aí agitação e calor, né? Quanto mais energia de movimento, maior temperatura, tá? Num show, a mesma coisa. Quanto maior aí o som que a banda emite, quanto maior o som, uma banda de rock, mais as pessoas querem pular, mais as pessoas querem se movimentar durante a apresentação da banda. E aí o que a gente tem? A gente percebe que esses ambientes são ambientes que a gente fala, são ambientes quentes, com altas
temperaturas. Por quê? Porque tem grandes agitações, tá? No caso das partículas, o que vai acontecer? Quando eu aumento a agitação, elas vão querer se afastar uma das outras. Não querem ficar perto, né? Vão se afastando. E acontece um fenômeno físico que nós chamamos de dilatação, expansão, modificação das dimensões do corpo, tá? No caso de vocês dentro de uma sala de aula, a agitação de vocês pode levar à temperatura, mas não provoca aí uma dilatação. O nosso corpo sofre dilatações, tá? Então, o nosso corpo tem dimensões diferentes no inverno e no verão, porque nós estamos recebendo quantidades de energias diferentes, nós estamos trocando energia com o ambiente de maneiras diferentes nessas duas estações do ano. Então, nós podemos dizer, olha, nosso corpo sofre dilatação. Nós vamos no oftalmologista, o oftalmologista dilata a pupila. Vocês já ouviram falar em dilatação de pupila, né? Mas é um processo que não é o mesmo do que eu estou falando agora. Ninguém vai pegar o olho de vocês e colocar ali numa chama, aquecer o olho para dilatar a pupila. É um processo de reação química que tem ali envolvido, né? De novo, vamos dilatar a pupila, esquenta o olho aí da pessoa para a pupila expandir. Não. Então, um dos fenômenos que a gente observa quando promove uma modificação na agitação dessas partículas é a dimensão do corpo. A dimensão do corpo muda. Então, criou-se uma maneira de associar a dimensão do corpo com essa tal de temperatura. E daí surgiu um instrumento chamado termômetro. Vou pensar num termômetro clínico, aquele que está na fotografia do meu slidezinho aqui, ó. Esses a gente quase não vê ultimamente, né? Graças a Deus, já imaginou? Toda vez que a gente for medir a temperatura no supermercado, vem alguém com um negócio desse colocar embaixo do seu braço para medir a temperatura, né? Que desagradável. Sem contar que demora pelo menos 1 minuto, né, para fazer a leitura desse instrumento. Por quê? Porque existe o tal do equilíbrio térmico. O equipamento precisa entrar em equilíbrio térmico com o meu corpo. Vamos falar do funcionamento dele, né? Vou pensar nesse aqui, depois a gente pensa em outros termômetros, tá? Sem contar que tem gente que não consegue ver a coluninha aqui, ó, dentro do termômetro, que é o que está relacionado com a escala, né? E o termômetro tem uma régua, que é uma escala, onde a gente vê aqui o líquido subindo. Então, associa-se a temperatura do corpo com a expansão de um líquido, com a expansão de um gás, com a expansão de alguma coisa que a gente sabe como é que ela vai se comportar. Então, quando a gente pensa no termômetro mais antigo, que tinha lá no laboratório de física, que a gente usa para os experimentos, ó, o que eu vou desenhar parece um lápis, mas é um termômetro, tá? Ele tem uma ponta de metal, aqui dentro ia um pouco de mercúrio, tá? Uma canaletazinha bem fininha mesmo, um canudinho de um diâmetro bem pequenininho, tá? E aqui no fundo tem a régua. E aí o que acontece? Por que a ponta é de metal? Né? A ponta ela é de metal porque nós temos os materiais que nós chamamos bons condutores e maus condutores de energia. E aí eu coloco essa parte de metal em contato com o corpo. Eu preciso que essa parte de metal aqui esteja envolvida pelo corpo. Por qual motivo? Ninguém pega um termômetro desse aqui da minha figura e coloca ele na testa. Né? Pega essa partezinha de metal aqui e coloca na testa. Por que não se coloca na testa? Porque se eu colocar na testa, uma parte desse instrumento está em contato com o corpo. A outra parte está em contato com o ambiente. Então, eu não vou conseguir fazer a leitura da temperatura do corpo. Então, coloca-se embaixo do braço, coloca-se na boca, né? Nos animais, coloca-se lá naquele lugarzinho, né? Que fica todo envolvido ali pelo
pelo corpo. Então, a ideia é, preciso envolver essa ponta de metal pelo corpo no qual eu quero medir a temperatura. Se for a água, eu coloco ela todinha dentro da água, tá? E aí existe uma troca de energia térmica. Existe uma troca de calor. Então, já vamos definir aqui, ó, que calor é uma forma de energia, que nos livros é falada como energia em trânsito, tá? Então, o corpo vai receber essa energia térmica. Aí, o que acontece com as minhas partículas? Começam a vibrar, ocupando cada vez mais espaço. Por causa aí dos campos que estão interagindo entre si, fazendo com que essas partículas fiquem mais afastadas aí umas das outras, e coisa e tal. Então, ele expande. Esse metal, ele é bom condutor, ele vai passar essa energia rapidamente para o mercúrio. O mercúrio é um líquido que, com qualquer pequena quantidade de energia que ele recebe, ele vai já oscilar bastante. Esse mercúrio vai querer expandir. Opa, mas não tem para onde esse mercúrio expandir, porque aqui é fechado. Então, o mercúrio vai subir por essa canaletinha, por esse tubo capilar. Aí ele vai subir eternamente? Não. Vai chegar a um ponto que ele vai se estabilizar. E por que ele se estabiliza? Porque a fonte que está fornecendo energia para ele, que é o corpo, ela tem temperatura mais elevada do que o termômetro. E o calor, ele sempre vai fluir do corpo que tem maior temperatura em direção do corpo que tem menor temperatura. Porém, essa energia em trânsito, ela só acontece enquanto houver diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do termômetro. Mas vai chegar um momento que essa energia vai parar de ser transferida. Por qual motivo? O termômetro vai atingir a temperatura do corpo, o que significa que eles entraram em equilíbrio térmico. E aí esse termômetro para de subir. Aí eu vou lá, faço a leitura desse termômetro. Que leitura que eu faço? Da temperatura? Não, eu faço a leitura da expansão do líquido. Eu vejo quanto líquido expandiu e associo isso aqui na régua com um valor para a tal da temperatura. Então, a temperatura, ela depende da régua que eu estou usando. Ela depende do líquido que eu estou usando. Tá? Se aqui, ao invés de mercúrio, for álcool, aí eu vou observar a expansão do álcool também. Tá? O álcool expande da mesma forma que o mercúrio? Não. O álcool não expande da mesma forma que o mercúrio. Tá, mas aí eu vou observar o comportamento do álcool, vou comparar com o comportamento do mercúrio, sabendo a quantidade de calor que eu dei para cada um deles, eu consigo montar uma relação entre a expansão do mercúrio e a expansão do álcool. E aí eu crio relações entre esses termômetros, tá? Então, o que é mesmo a temperatura? É a medida da agitação das partículas. Ela está relacionada com calor? Sim, mas ela não é a mesma coisa. E quando é que eu provo que ela não é a mesma coisa? Eu provo que ela não é a mesma coisa com um experimento simples. Pegue um jarrinho, água, gelo, qualquer coisa, e começa a fornecer energia. Vou pegar a água da torneira, a água lá na torneira, coloca numa leiteira, mede a temperatura inicial dessa água. Pegou na torneira, 25 graus Celsius. Começa a fornecer energia para essa água. O que a gente observa quando a gente fornece energia para essa água? As partículas começam a se agitar cada vez mais. Se as partículas começam a se agitar cada vez mais, o que acontece com a temperatura? Oba! A temperatura sobe.
deixa de ser 25, passa a ser 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, até que chega em Campinas, mais ou menos, a 96, 97 graus Celsius. Nível do mar, 100 graus Celsius. O termômetro atinge 100 graus Celsius no nível do mar. E eu continuo fornecendo energia. E aí eu observo que a temperatura não sai mais de 100 graus Celsius. Poxa, mas eu estou fornecendo energia, eu estou fornecendo calor. Por que a temperatura não muda mais? O que será que acontece que a temperatura não está mais subindo? Se calor e temperatura estão relacionados entre si, quanto mais calor eu forneço, mais a temperatura deveria aumentar. Então, estão ligados diretamente aí, né? Mas eu observo que quanto mais energia eu forneço, a partir de um determinado ponto, que é lá o ponto de 100 graus Celsius, poxa, a temperatura não mudou mais. Aí eu começo a observar outras coisas. Eu começo a observar que o nível do líquido da água está diminuindo. E ele vai passando a ser cada vez menor. Então, o que aconteceu com essa energia que eu transferi para essas partículas? A agitação delas ficou tão grande, tão grande, tão grande, que o distanciamento delas começou a ser maior, maior, maior. E aí, as forças entre elas começaram a ficar menor, menor, menor. E elas começaram a mudar, que nós chamamos de estado físico. Isso é, a água deixou de ser sólida, perdão, deixou de ser líquida e passou a se transformar em vapor de água. Então, se eu for fazer macarrão, por exemplo, agora para a hora do almoço, não é conveniente eu pegar um montão de água, né, e deixar lá a chama acesa um tempão. Aí a água está fervendo, fervendo lá, começa a borbulhar, eu coloco o macarrão e a água fica borbulhando, eu não abaixo a chama do fogo. O que acontece? Um bom cozinheiro sabe que, primeira coisa, a água começou a entrar em ebulição, diminui a chama do gás, para economizar gás. Primeiro motivo. Segundo, para que melhore o cozimento do macarrão. Se eu ficar com a chama muito alta, isso não vai fazer o macarrão cozinhar mais rápido. Por qual motivo? A temperatura não vai aumentar mais. Já está entrando em ebulição. O que vai acontecer é a evaporação da água. E aí eu vou ter menos água aqui para preparar o meu macarrão. A cada intervalo de tempo, essa quantidade de água está diminuindo, 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 diminuindo. Então eu estou gastando energia para evaporar a água e não para cozinhar macarrão. Né? Então a gente já começa a perceber que essa energia que está em trânsito, ela está relacionada com temperatura, mas ela não está só relacionada com temperatura em si. Ela também promove mudanças de estado físico, que é aí o que a gente vai falar. Então, nós vamos começar a falar nos termômetros e na temperatura, começando a entender as tais das escalas termométricas. Nós vamos falar de 3 escalas termométricas, tá? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Como é que a gente converte essas escalas de um valor para o outro? Depois que nós falarmos nas escalas termométricas, nós vamos estudar o que nós chamamos de dilatação. Né? Do que depende a dilatação de um corpo? Ela depende só da quantidade de energia que ele está recebendo, da variação de temperatura, ou ela depende de outros fatores? E aí nós vamos falar de dilatação de sólidos e nós vamos falar de dilatação de líquidos. Depois que nós estudarmos essa parte aqui de dilatação, nós vamos começar a pensar no que nós chamamos, pelo menos eu pulo esse assunto, né, saio de dilatação, e eu vou falar com vocês de transferência de energia, de calor. E aí eu começo a falar o que nós chamamos de fluxo de calor. Como é que eu calculo o fluxo de calor? Para depois falarem
quantidade de calor. Como é que eu calculo a quantidade de calor que é transferida de um corpo para o outro? E aí nós vamos falar de dois tipos de cálculo de calor: calor sensível e calor latente. Um tem mudança de estado físico, o outro não. E aí nós vamos estudar situações de equilíbrio térmico. Feito isso, nós vamos começar a estudar o comportamento dos gases. E aí nós vamos falar em transformações isotérmicas, isobáricas, isométricas, adiabáticas, misturas gasosas, até que nós vamos começar a entender o trabalho realizado por gás. Relacionando a grandeza trabalho, que nós aprendemos agora há pouco, que é força vezes deslocamento, nós vamos começar a relacionar essas grandezas com pressão, volume e temperatura. Como nós sabemos que trabalho também é variação de energia, nós vamos começar a escrever essa energia em função de temperatura, volume e pressão. Para ter uma ideia, nós vamos deduzir que energia cinética é 3 meios de nRT. Isso é, energia cinética está relacionada com temperatura. Tá? A agitação das partículas, né, é energia cinética. Então, preciso relacionar energia cinética com temperatura. E aí nós vamos encerrar falando em primeira e segunda lei da termodinâmica e entendendo alguns ciclos de funcionamento de motores. Ok? Então, hoje, assim, é uma aulona introdutória do assunto, só para a gente começar a pensar e refletir sobre. Pessoal, rapidamente, coloca S para mim, quem eu chamar no chat, porque minha aula encerrou, tá? Falei, mas foi uma aula introdutória do assunto. Deixa eu interromper aqui a gravação.